Boa noite, iniciamos nossa web aula para o C de manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos. Bem, pessoal, estava brifando aqui junto com os demais colegas que estavam antes de iniciar a gravação e justamente deixando aqui explicando para vocês o que acontece. A maioria dos presenciais a gente está trabalhando com nivelamento, balanceamento, trabalhando com montagem, trabalhando com vibração e desses assuntos a gente falou no C anterior, né, que era do módulo anterior. E para não ficar chovendo no molhado, ficar com algo maçante e tudo mais, eu estou trazendo conceitos a mais para vocês. A última aula que está gravada lá, a gente fala sobre bombas, que é o que está mais relacionado, né, ao presencial e que a gente não viu uma aula em si, por isso que eu trouxe aquela aula lá, para estar totalmente inteirada no presencial e agora trazendo conceitos a mais que são inerentes à manutenção. Hoje, lubrificação, na semana que vem, soldagem. E por último, os conceitos, né? A gente fala sobre manutenção preventiva, corretiva, diferentes tipos, preditiva também, para estar todo mundo antenado com a linguagem atualizada conforme está o mercado, né? A indústria está evoluindo, a parte de manutenção quer acompanhar a indústria no 4.0, o pessoal já quer ir para o 5.0. Então a manutenção está cada vez incorporando, né? É lógico que o pessoal hoje ainda tem a visão que manutenção é um mal necessário, né? É um custo, mas eu, como trabalho com isso no dia a dia, eu vejo como um investimento de fato na vida útil, disponibilidade, confiabilidade do material, do ativo, né? E isso é algo muito importante. Culturalmente, aqui no Brasil, a gente não tem o hábito de manter as coisas. Isso é fato, não é algo que eu estou inventando aqui, não, e nem que eu seja melhor que ninguém, porque eu também não tinha esse hábito, né? Então a gente vai cuidando e, e desenvolvendo. Então, todo mundo que é dessa área tem que cada vez mais se qualificar, mais e mais técnicas, né, robustas e confiáveis, para a gente conseguir mudar essa visão do mercado e mostrar que, de fato, a manutenção tem sua importância e ela é sim um investimento, né? É um cuidado para que tudo que a gente compre, a gente consiga manter até o máximo possível da vida útil, né? E, se possível, alguns até passam o que o fabricante recomenda e aplica em seus manuais e documentos oficiais, datasheets e assim vai. Então, hoje, vamos aqui falar sobre lubrificação, né? Lubrificação é um tema amplamente estudado e discutido no mundo da manutenção industrial devido à importância correta da sua aplicação. De fato, como que ocorre hoje? Vou falar da realidade que eu vejo e vivo. Lubrificação tem muita importância, tem na outra turma, tem um colega que ele administra uma unidade fábrica, não uma planta, e lá ele fala que ainda é feita de forma manual. É lógico que a lubrificação ela vai evoluindo, tem diversos sistemas, pode chegar até um automatizado, que é o que está tendo mais de moderno aí, mas junto com ela tem que ter a técnica adequada. Muitas vezes você coloca, né, lubrificante demais, sua máquina fica com a sujidade muito alta, lubrificante de menos, sua máquina tem muito atrito, aquece, deforma, e esquece de lubrificar, sua máquina vai falhar, né, ela vai quebrar, muito provavelmente tem um risco extremamente elevado, e tem gente que desenvolve e oferece esse produto na praça hoje de técnicas de lubrificação. Tem empresa especializada só em lubrificação, de tão importante que ela é, envolvendo em si a confiabilidade do ativo e o tempo de vida útil. Exemplo aí, quem anda de carro, de moto, esquecer de trocar aí o lubrificante, sabe, né, o desgaste que tem. Então não pode falhar com ele, porque ele não tem a função não só de diminuir atrito, como também ajudar na troca de calor, né? Seja no nosso motor, seja na transmissão e assim vai. Então aqui um exemplo, né? O lubrificante tem como princípio de trabalho atuar como se fosse um colchão com o objetivo de amortecer o impacto, reduzindo o atrito e desgaste. Um lubrificante preenche até transbordar as microcavidades existentes na superfície, isso dependendo da sua viscosidade, né, para ele adentrar. Então, formando uma película fina e protetora, criando uma superfície similar à de um carro quando passa em alta velocidade sobre uma poça de água, aquaplanando e perdendo contato direto com o asfalto. Então, evitando o atrito, né? Esse mesmo comportamento acontece entre duas partes em movimento, movimentos relativos.
Os lubrificantes são classificados como sólidos, líquidos e pastosos. Os sólidos, teflon, grafite e talco, lubrificantes líquidos, né? Óleos de origem animal, vegetal e mineral, e os pastosos, né? Graxas à base de sabão de sódio, lítio ou cálcio. Então, com o advento da chegada de novas tecnologias e buscando adequações às novas tendências de máquinas mais rápidas e compactas, alguns fabricantes começaram a acondicionar os óleos lubrificantes para uso no estado gasoso. E até por isso, microcavidade. Às vezes você quer aplicar esse óleo num local de difícil acesso para conseguir fazer ele no estado líquido. Por isso, inventaram esse que é uma espécie de névoa, né? Então, aqui, ó, lubrificante à base de óleo pressurizado em spray, o famoso micro-óleo utilizado em nosso dia a dia. Então, aí, White Lube e tantos outros, né? Que é corriqueiro. Não sei aí, Cláudio, Juscelina, onde vocês trabalham, mas isso aí é igual água, né? Você pede um rapidão, você esquece num canto, alguém já levou, tá usando a outra máquina, tchau, obrigado. Não sei se é assim com Não, vocês. lá tem a sala de lubrificação, né? Ah, então vocês já estão avançados, hein? Lá tem uma sala de lubrificação e tem o depósito, né? Aonde guarda os óleos de descarte e tem os tamborzão onde a gente só chega e retira o tanto que vai usar e leva para a área e já. Na verdade, tem os lubrificantes lá que faz isso, né? Os caras, os mecânicos próprios para fazer isso, né? Rapaz, show de bola, hein? Juscelino, na sua também é assim? Não sei se você trabalha na área. Positivo. A gente tem a nossa lubrificação, tem os óleos, tudo, né? Vários tipos de óleo. Tem a Atilub, a gente chama muito de desengripante aqui, para ficar mais. Uhum, sim. Então mas é igual você falou, não pode deixar também não. Deixou a galera. Lá na empresa, se Leva. bobear, os caras levam e usam pro outro canto, você nunca mais acha. E de fato é porque ele é muito utilizado, ainda mais com aquele, parece um canudinho, né? Um aplicador. Pô, você consegue colocar o óleo em locais inimagináveis, né? E a gente até acaba usando muitas vezes o lubrificante muito em spray, sendo que na verdade você tinha que usar um outro. Exemplo, eu vejo o pessoal lá. Ah, não, eu vejo o pessoal no dia a dia, né? Trava uma chave numa fechadura, o cara vai lá, pega um antilube e tome, né? Porque ele é bom demais de aplicar, mas o ideal é que você use aqui um sólido, né? Um grafite na fechadura que ele vai dar uma lubrificação melhor, né? É adequado para isso, num cadeado, assim vai. E Na verdade, a gente já carrega também no carrinho, né? Você já carrega ali no seu carrinho ali, o Atiludo também. mas não tem nenhum amigão que leva assim querendo emprestar, me empresta aqui e nunca mais volta. Ah, ninguém, não empresta não, né? Não Ah, empresta porque o cara já tem o dele, né? Você já tem o seu ali, você já tem na sua caixa, lá no carrinho, que a gente não usa caixa de ferramenta lá, a gente tem que ter o carrinho, né? aham. Aí o cara já anda com o dele. Por exemplo, eu vou para a área, eu vou usar, eu levo o meu, né? Deixo no armário trancado. Pô, legal, hein? Gostei. Aí Bem, quando eu tô no meu turno ali, trabalhando ali, ele tá junto comigo, né? Porque o gostei. carrinho, Ah, todo mundo fica com a chave do carrinho, né? Todo mecânico, né? Aí você saiu do seu turno, você leva o seu. O outro que entrou, leva o dele. legal, gostei da organização. Isso é bom que mantém todo mundo com o carro sempre abastecido, né? Se não tiver abastecido é porque você mesmo não fez a reposição. Show de É, aí vai bola. no chefe, pega uma requisição, vai no moxerifado, busca. E tá Vai. abastecido de novo. Show de bola. Tá continuando aqui, pessoal. Então, no século XVIII, por volta dos anos 1836 até 45, Petrov, Buchan, Buchantower e Osborne Reynolds deram ênfase maior à lubrificação, procurando aprofundar nos estudos das consequências da lubrificação incorreta e a causa de desgaste entre peças em movimento, surgindo a tribologia. Então, com o intuito de detectar eventuais falhas mecânicas em equipamentos rotativos, a engenharia de manutenção tem usado equipamentos com novas tecnologias, entre os quais está a análise ferrográfica e estudos
hológicos. Então, a gente tem aqui um daqueles ensaios que a gente falou anteriormente, né? A ferrografia, mas também o eventuais desgastes está usando muita análise de vibração. Vocês chegaram a fazer lá no presencial já? Não. Ainda não? Então, a análise de vibração, ela é boa porque ela apresenta, né, sinais de onda, frequência, e já tem estudos, né, mostrando que cada tipo de onda é referente a uma parte do maquinário. Então, por exemplo, motores, você coloca lá lubrificador, você coloca lá, geralmente é uma caneta, né, canetinha de vibração, análise vibracional, e com isso você consegue descobrir se você está com problema no rolamento, se você está com problema Ah, sim, fez de... sim. Ah, fez, Fez né? sim. Fez. É A gente que teve vocês pra viram lá passar. os formatos das ondas, tudo que mostra mais ou menos qual que é o tipo de problema no equipamento? Foi, assim, ele explicou mais ou menos lá, né, como é que funciona. Agora você está falando aí, né? É isso mesmo. Então, por exemplo, a ferrografia é legal, você vai lá, tira uma amostra, né? Vê os espectros, né? Ele A dá a canetinha presença. do aparelho que põe no ouvido e põe lá para ouvir, né, o barulho, né, da Ah, isso, vibração. entendi. Então fizeram. Tanto tem ferrografia que acaba você precisando de laboratório, mas hoje com facilidade, qual que é o problema? A vibração. Você tem que ter técnica apurada, então você já tiver um primeiro contato, é lógico que vai desenvolvendo, vai estudando, analisando as ondas, tem que ter o software adequado e ferramental adequado também, além da pessoa saber usar esses dados. O custo que é a grande barreira ainda hoje, né? Não é algo barato, mas está avançando muito. Isso aí envolve a manutenção preditiva, né? E a gente vai acompanhar juntamente com a termografia, que eu não sei se vocês fizeram lá, que também quando você joga, né? Joga ali faz a imagem com o visor termográfico, você também consegue ver muitas vezes um ponto de aquecimento ali que não deveria e já te dá um sinal que por vezes a lubrificação não está adequada. Então, a gente tem avançado muito para esses dois pontos, né? Vibração e termografia. A indústria está usando muito porque você não precisa parar o equipamento para usar. Você consegue fazer, e é um ensaio não destrutivo, você não precisa destruir, você não precisa abrir, você não precisa retirar nada. E isso tem avançado muito. Problema termografia. O custo é elevado também. Uma câmera termográfica aí hoje, as mais baratas e simples, né, vão estar acima de R$ 4.000. Então está tendo um advento muito grande, a tecnologia está evoluindo, só que infelizmente o custo também fica alto. Continuando aqui, os lubrificantes são elementos que agem reduzindo o atrito entre duas partes, duas superfícies. Ele também atua como agente arrefecedor, ou seja, retira calor do meio em que se encontra. Então ele tem essa ajuda aí, né, esse auxílio na dissipação do calor, que transmite, né, por todo o meio viscoso dele, todo o meio do fluido, né, que o lubrificante também é um fluido. A gente costuma usar essa denominação para ele também, e ele vai ajudar a retirar esse calor. Imagine duas peças que interagem com movimentos rotativos de fricção, em que as imperfeições quase sempre na superfície fazem com que ocorra o atrito, mostrando, né? E aí praticamente é como se o lubrificante fizesse um filme preenchendo esses espaços para que não haja o contato entre elas, ou que o atrito se reduza. Então, quanto mais eficientes forem as propriedades do lubrificante para determinada aplicação, menor será o atrito gerado. Então, a ideia é justamente essa, né? O atrito. Imagina atrito de dois metais. O que vai acontecer lá, Cláudio? Você que já está com o microfone aberto aí, deixa dois metais atritando. Vai pegar fogo, né? Vai dar, quebrar Um, tudo, né? Vai moer um, tudo. um vai arrebentar o outro Vai. se a dureza for diferente, né? Uhum. Então, geralmente, o de maior dureza vai danificar o de menor dureza. Nós estamos Natureza. falando de metais, né? Então, geralmente, a gente tem lá nos nossos sistemas de transmissão aquela, caraca, como que é? A engrenagem de sacrifício, quando o sistema trava, tem uma que tem uma dureza mais fraca para ela quebrar e o sistema não transmitir mais força, né? Eu não Uhum. lembro se são vocês ou alguém que tem um maquinário na planta que são lâminas, e as lâminas são caríssimas, de inox, e se elas travarem, pode quebrar essa lâmina. Então,
tem, como fala, engrenagem de sacrifício, que ela quebra antes, o sistema travar, para que as lâminas, né, não transmita força para elas e elas se choquem. Então tem isso. Tantos outros sistemas também aplicados para evitar o desgaste, né? Mas é sempre assim, o de menor dureza vai levar a pior. Se não tiver um sistema aí de, como se fosse de segurança, né? Igual a válvula de alívio. E quando você vê engrenagens mesmo, se você coloca, por exemplo, uma de um tipo de metal aí, um aço, e outra de alumínio, login, por mais eficiente que seja a sua lubrificação, né? Você consegue levar por mais tempo, mas se falhar, não dura nem um dia de a engrenagem de aço, né? Vai conseguir algum material aí, um ferro fundido, alguma coisa assim, que você tiver inventado, vai arrebentar o alumínio, porque o alumínio ele tem menor dureza. E a ideia do lubrificante é isso, evitar esse atrito para que a vida útil seja a maior possível e que você também possa, né, utilizar diferentes materiais. Porque senão você teria que usar tudo do maior dureza possível para durar mais tempo. E de fato, maior dureza você perde outras propriedades, né? Não tem como você ter tudo num elemento só. Então, às vezes você quer uma máquina mais leve, você quer aliviar peso, você quer motores menores, então você tem que ter um peso, você não precisa de um torque tão elevado, você vai buscando materiais para sua engrenagem que sejam mais leves. E aí a lubrificação entra para que uma não desgaste tanto a outra, porque a dureza não vai ser tão alta também. E assim vai. Hoje na indústria, né, na parte de projetos aí, você tem diversas gamas de materiais para trabalhar, mas sempre levando em consideração as tecnologias que você tem para manter o seu equipamento funcionando, né, que é o principal, por mais tempo possível. Então, o lubrificante consegue ocupar o lugar das imperfeições, reduzindo o atrito. Então, o lubrificante também tem a propriedade de trocar calor com o meio em que está trabalhando. Esse, né, calor é devido ao atrito gerado, conhecido como efeito Joule. Todo lubrificante tem um tempo de vida útil e o fabricante deve sempre especificar no manual essa informação, levando em conta o ciclo de operação ou o tempo de serviço da máquina, visto o tipo de trabalho a que o lubrificante está sendo submetido. Então depende muito se ele vai ficar tendo uma variação de temperatura muito alta, isso pode afetar a vida útil, ou se não, né, se é algo mais uniforme, constante, geralmente por ciclos. Quando a gente pegar aqui os nossos veículos automotores, né, carro, moto, geralmente a gente troca por um determinado número de quilômetros. É lógico que também tem a vida útil, você não pode deixar, geralmente são 12 meses, né? Você já troca de novo, mas a maioria das vezes é por quilometragem. Você pode trocar um óleo, hoje em dia, um lubrificante, né? Um lubrificante 5.000, 7.500, 10.000 e assim vai. Então ele tem essas duas variações e a gente tem que acompanhar conforme o tipo de máquina, né? E o que o manual diz pra gente. Por quê? Porque ele altera a viscosidade, se ele vai ficando mais tempo do que a vida útil dele. Mudando a viscosidade, ele perde a propriedade dele muitas vezes de fazer essa lubrificação de forma adequada e de dissipar calor também do seu equipamento. Então tem que sempre ter esse cuidado. Então os lubrificantes podem ser divididos basicamente em vegetais extraídos de plantas, né? Geralmente, em sua maioria, né? Extraídos das sementes, animais produzidos a partir de gordura animal e os minerais, na sua grande maioria, derivados de petróleo. Então, aqui, ó, 3 tipos de lubrificantes minerais. Os sólidos, que se encontram sólidos fisicamente, então na natureza a gente vai encontrar eles assim, o grafite, o talco, ixi, o bisulfeto de molibdênio. Saiu, achei que eu ia ficar nesse trava-língua aqui, hein? Temos os líquidos, encontram-se, a gente vai encontrar eles no estado líquido, né? Óleos automotivos, normalmente, e os pastosos, né? Aqui as graxas, a gente vai encontrar eles no estado físico, sólido e líquido. Então seria uma mistura ou no estado sólido, que aí no caso entre o sólido e o líquido, que é o pastoso, né? Que é a nossa graxa. Além disso, a gente não encontra na natureza eles prontos, né, que são sintéticos. E qual que é a ideia? Assim como nos materiais, quando a gente falou, vamos ver se vocês estão lembrados lá, a gente falou dos metálicos, dos cerâmicos, e qual que é a terceira família, vocês lembram? Vamos ver se
Estão lembrados do conteúdo antes das férias? Os metais, cerâmicos e os... Vamos lá, Cláudio, lembra? Eu não lembro, viu? Foi metais. Cerâmicos, polímeros e os É, compósitos, é, né? tem os Então, polímeros. lá, então, vou fazer um lembrete aqui. Os metais, geralmente materiais metálicos, cerâmicos, eles têm a propriedade de resistir a alta temperatura e são, né, têm elevada dureza, só que tem um problema também, dependendo da força fletora, eles racham, né, assim como o prato. E depois a gente tem os polímeros, também são derivados de petróleo, né? Em sua grande maioria, são os plásticos, borrachas e assim vai. E temos os compósitos. Que são os compósitos? Quando a gente une dois desses três tipos. Tem um material aqui que é uma mistura entre cerâmico e metálico. Por que que o pessoal desenvolveu o compósito? Para pegar o melhor de duas classes, né? O melhor de dois tipos de materiais. E assim são os sintéticos também. Então a indústria está sempre trabalhando com o que tem na natureza, só que às vezes o que tem na natureza não atende à nossa especificidade. E o pessoal vai para o laboratório desenvolver. Então aqui, ó, são lubrificantes produzidos a partir da matéria-prima gerada em laboratórios. Aqui, ó, 15W40, 20W50. Esse W aí, o pessoal diz que significa winter, né? Que é frio, a viscosidade na temperatura fria do lado esquerdo e do lado direito a viscosidade na temperatura mais alta, quente. Então, olha lá, o 15W40 significa que ele é um óleo multiviscoso, trabalha com temperaturas em graus de verão e em grau de inverno. E esse é um exemplo, né, entre muitos outros tipos de óleo para diferentes faixas de temperatura. Qual que é a ideia do sintético? Mais eficientes no trabalho, quando comparado aos óleos minerais. Por quê? Se eu vou em laboratório desenvolver algo, eu já vou fazer certinho do que eu preciso, ou pelo menos o mais próximo possível da minha aplicação. Por isso que eles são melhores, né? E por isso que o custo também desse óleo acaba sendo maior, porque a gente não encontra a natureza facilmente, a gente tem que trabalhar para conseguir ele. Então, ó, devido a apresentarem maior estabilidade térmica e poder detergente, né, são melhores na ação de limpeza. Além de servir como redutor de atrito e elemento arrefecedor, o lubrificante tem um papel de retardar a oxidação através da película criada, impedindo o contato da peça com o oxigênio presente no ar atmosférico. Então, isso aqui já é outro ponto que a gente tem. Características agora dos nossos lubrificantes. Ponto de fulgor. O que é isso aí? Nome diferente, mas você não vê que não tem tanto mistério, não. Então, é a menor temperatura capaz de fazer uma substância evaporar. O que é evaporar? Ir para o estado gasoso, em contato com o ar atmosférico e com a mínima faísca inflamar-se. Então, o ponto de fulgor está evaporando. Se alguém riscar um fósforo ali, ele vai se inflamar, vai pegar fogo. Aqui, ó, observe na figura que o líquido submetido a temperatura de 50 a 200 graus Celsius ainda não iniciou o processo de evaporação, então ele se mantém líquido. Após atingir a temperatura de 253 graus Celsius, esse líquido começa a evaporar e nesse momento, né, qualquer contato do vapor do produto com a centelha de fogo irá inflamá-lo, sendo assim um ponto de fulgor deste produto é 253. Então, até aquela temperatura ali, se você risca um, um fósforo, né, ali, um isqueiro, aciona um isqueiro, ele não vai pegar fogo. Então, depois da 253 para frente, aí, meu amigo, ele já está evaporando, tem um risco. Então, isso é uma classificação importante para quê? Vamos lá, nós estamos abastecendo nosso carro no posto de combustível, né? A gente tem que saber, tem que ter um ponto de fulgor mais alto, porque a temperatura aqui em Goiânia, nessa época do ano aqui, passa dos 30, 35 e vai subindo. Então, para evitar o risco, idealmente, a gente quer que o nosso combustível, por exemplo, tenha um ponto de fulgor acima de 50, 60, 70, justamente para evitar o risco. O lubrificante da mesma forma. É lógico que hoje a gente trabalha muito com sintético, né? E as temperaturas vão lá para cima. Então, em processos normais, geralmente a maioria atende. Só que a gente sabe que a lubrificação não é feita só para os normais, né? Tem os excepcionais. Vamos trabalhar aí na siderurgia, que trabalha com temperaturas elevadas e tudo mais.
Então, essa informação para eles já vai ser de suma importância para escolher. Então, lá, temperaturas vão acima de 500, 600 e assim vai. E é importante que o lubrificante suporte. Então, ele já vai ter um lubrificante especial para trabalhar ali. Outra coisa, densidade, né? Densidade é aquele D igual a massa sobre o volume, né? Que era a fórmula, tem relação da massa de uma matéria em relação ao volume que ela ocupa. Então, ela é feita por quilos por metro cúbico. O que acontece na água salgada ali, ó? Vamos fingir que é uma azeitona, né? Boia e na água doce afunda. Então, o que acontece? Isso aqui tem a ver com a densidade, né? Quem tem maior densidade vai ficar por baixo, quem tem menor densidade vai ficar por cima. O que que é a água salgada mais densa? Presença do sal, né? Ele ajuda a aumentar a densidade desse material. Até quem já teve oportunidade, né? Quando você vai nadar, por exemplo, nadou no rio ou na água do mar, você vê que a facilidade para nadar na água salgada é maior, porque é mais fácil você flutuar. E na água doce já não é com a mesma facilidade. Outras questões aqui, inerentes à nossa lubrificação, é a viscosidade também, que é o que a gente, principal que a gente olha, né, para escolher o nosso fluido lubrificante, nosso óleo lubrificante. É uma propriedade presente nos fluidos, líquidos ou gasosos, que determina a resistência ao escoamento, para ele fluir. Dá um exemplo, quero passar ele por uma tubulação. Então, a viscosidade vai influenciar diretamente nisso. Então, no líquido se apresenta de forma diferente em relação ao fluido gasoso. Então, no primeiro caso, a viscosidade diminui com o acréscimo de temperatura, o que ocorre com o processo inverso nos gases, ou seja, com o aumento da viscosidade a partir, né, tem um aumento de viscosidade a partir do aumento de temperatura. E por que que não tem viscosidade no sólido? E aí vocês estão atentos, né? Viscosidade em fluidos líquidos e gasosos. Então, é a resistência dele, o que que dificulta ele a fluir. Exemplo, a água passa num cano, né? No estado líquido, por que que ela passa de boa? E aí já respondi, né? Por que que no sólido não tem viscosidade? Perguntar aqui o Juscelino, Cleverson, Cláudio. Por exemplo, você vai caçar na graxa, não consigo ver qual que é a viscosidade dela. Uma graxa Como é que é? sólida, né? Uma graxa sólida. Então você não tem viscosidade porque você não tem resistência ao escoamento. O sólido não escoa, né? Uhum. Ele vai É, ficar parado. sim. Então por isso que você encontra essa informação nos gasosos e nos líquidos. Isso é importante também para a gente escolher. Geralmente graxa a gente escolhe por outros pontos, né? Com relação a eh, resistência a intempéries, resistência à temperatura, se ela é alimentícia ou não, e assim vai. Pontos de fluidez. É a menor temperatura em que o óleo consegue fluir, né? Que ele consegue escoar. Se colocar no tubo, ele vai sair seguindo, né? Conforme o desnível que for, ou conforme o bombeamento. Então, ao atingir o seu ponto de fluidez, qualquer decréscimo na temperatura gera a solidificação do produto, ou seja, faz a transformação do líquido pro sólido. Então, esse ponto de fluidez é a menor temperatura, antes dele começar a se solidificar. Então, a lubrificação é organizada em 4 passos. Vamos aqui para o primeiro, que é a implantação. Então, o momento inicial do processo de lubrificação, no qual a equipe técnica determina o elemento lubrificante ideal para trabalhar com uma determinada configuração de trabalho. Essa etapa é considerada a mais importante, pois qualquer má especificação do lubrificante comprometerá todos os outros processos e a sua máquina também, né? O seu ativo também. E o lubrificante é para a máquina aquilo que o sangue é para o corpo humano, ou seja, quando a máquina que foi especificada para trabalhar com lubrificação se encontra sem o lubrificante, essa para de funcionar da mesma forma que acontece com o corpo humano sem o sangue. Devido às proporções, né, ajuda demais no funcionamento. Temos a etapa de controle, assim como toda manutenção, né, não tem como fugir disso. Então, diz respeito ao estabelecimento dos parâmetros ideais para uma lubrificação eficiente e a sua manutenção, mantendo o menor custo financeiro possível. Então, a gente sempre vai trabalhar com custo-benefício. Exemplo aqui, ó,
máquina que trabalha sem definir o range de temperatura, ou a empresa trabalha sem definir o range de temperatura da máquina, ou seja, o limite mínimo e máximo que a temperatura pode atingir, né, sem conhecer o ponto de fulgor do lubrificante, índice de viscosidade entre os fatores. Então, se ele ficar muito alto e às vezes produz alguma fagulha ali, algo assim, pode pegar fogo, né? Então, a ideia é essa, tem que conhecer a propriedade e conhecer o seu equipamento e processo também para poder fazer a escolha de modo adequado. Terceiro passo aqui, manuseio e armazenagem de lubrificantes. O Cláudio já estava falando, né? Tem a sala adequada lá. Então, em que todos os passos e recomendações devem ser seguidos de forma ordenada nesse armazenamento. Então, esse tema a gente vai ter mais na frente, mas a gente sabe que tem local adequado, profissional com as ferramentas e vestimentas adequadas para manusear. O que mais nós temos? Lubrificante. Ali ele vai estar com a FISP, que vai ter próximo, exemplo, um chuveiro de lava-óleos, toda essa questão envolvendo a segurança no trabalho e a questão de intoxicação. Não é comum a gente ver na indústria alguém deixar, por exemplo, o lubrificante entrar, né, acabar bebendo ou tocando os óleos, né? Mas a segurança ela é para todo e qualquer caso, independente se vai acontecer ou não, tem que estar preparado para socorrer se precisar. Tem todo esse cuidado na parte aqui de lubrificantes também. E FISPIC, né? Vocês já ouviram falar dessa FISPIC? Uhum. Na empresa que nós trabalhamos mesmo tem. Você tem que ter a FISP de cada óleo. Exato, que é a ficha, né? Que vão ter as propriedades químicas desse óleo. E lá vai ter informações sobre o manuseio, se tiver um acidente, quais são os cuidados, recomendações de armazenamento. Então, se você for trabalhar com esse óleo ou atuar ajudando de algum fato, é bom sempre lembrar disso. Quem ainda não conhece, puder digitar, eu vou digitar aqui no nosso chat, pesquisar aí no Google. Então, eu acho que eu grafei da forma correta. Deixa eu confirmar aqui. Mas o Cleverson já viu, né? Ficha de segurança de produtos químicos. Então, ela tem muitas informações que são importantes. E a reciclagem. Esse aqui, hoje em dia, se der bobeira, dá uma multa altíssima, né? Uhum. Então, a preocupação é muito grande até com a reciclagem. Tem que fazer o armazenamento correto, tem que fazer o descarte correto. Eu acho que o Cláudio também estava falando sobre isso, né? Questão do descarte e tudo mais, justamente para a gente não agredir o meio ambiente, até porque os óleos, né, não são assim, algo que o ambiente aceita de modo tranquilo. Tanto é que quando vaza em algum local, dá multas altíssimas, né? E a gente tem que fazer de acordo aqui, ó, com o CONAMA, Resolução 362 de 2005, está proibida a destinação de óleos lubrificantes minerais em territórios nacionais para outros fins que não sejam de refino. Então tem que, aqui é a reciclagem de óleos usados, né? Tá certo. E a forma também de descarte, né? Tem que fazer de modo correto que o pessoal vai sim reciclar esse material para reutilizar. Então lá tem as regras certinho, né? Quantos por cento que pode ter de óleo reciclado quando você vai comprar um novo. Tem as classes, né, dos óleos e assim vai. Então máquinas e equipamentos em geral, que nivelamento e vibração. Só uma passagem rápida, né? Justamente para a gente lembrar os conceitos, né? Falei para vocês que não ia chover no molhado, por isso ficou essa parte mais curta aqui, tá? Para a gente lembrar. Então, questão de alinhamento, ó, bem alinhadas geometricamente e niveladas para operar com eficiência e bom rendimento. O alinhamento geométrico é a relação existente entre os planos geométricos de todos os elementos que constituem uma máquina. Então, é de fundamental importância que cada equipamento esteja trabalhando de forma harmoniosa, assim como com a lubrificação correta, com a montagem correta, né, com o alinhamento correto dos acoplamentos e demais elementos que precisam trabalhar de forma sistemática. Então, um exemplo aqui, ó, a bomba e o motor operando em conjunto. Então, o componente de ligação entre as duas máquinas é o eixo. Esse eixo está desalinhado, você vai ter desgaste, né? E depende do nível na velocidade de rotação do mesmo, dureza dos materiais, atrito, e às vezes o atrito é em ponto que não é lubrificado,
é ponto que não tem um mancal ali para fazer o apoio e ajudar, não tem um rolamento, você vai ter desgaste e provavelmente quebra, né, do seu ativo. Então, desalinhado, o eixo do motor trabalhando em uma altura relativa da base e o eixo da bomba trabalhando em outra relativa da base, você tem o desgaste, né? Você tem um equipamento trabalhando sem eficiência também, porque é uma forma de transmissão. Para você transmitir, tem que estar o mais alinhado e adequado o sistema. Kleber, você vai falar? Não. Show. Então, para que haja um bom funcionamento conjunto rotativo, é importante que a base de assentamento esteja devidamente plana e nivelada, eliminando assim a possibilidade de pé manco por problemas estruturais da base. Isso aí tem a ver com a última SAP, lá falando sobre pé manco e tem um pouquinho também nas SAPs anteriores. Então, para que haja um nivelamento perfeito, será necessário que os equipamentos procedam atentos a alguns critérios no momento da instalação. Apertos e necessidade de folgar os parafusos devem ser sempre verificados de forma sistemática, pois a necessidade de corrigir o nivelamento pode manter a condição desejada e incorrer em folgas nos parafusos. Então, usar até os meios de união corretos, como a gente viu que são vários, né? Porque ele vai vibrar e ali vibrando, vai afrouxar, vai deixar, vai perder o aperto, ou você também pode estar apertando demais, né? Ah, tem que aplicar o torque X. Infelizmente eu estou sem torquímetro, então vai no feeling, né? Que é o mais comum da gente ver, e se é sabido que se você aplica demais, você tem um desgaste, de menos, você pode ter ali o parafuso soltando no fim. Então, após o nivelamento do equipamento da máquina, devemos proceder com inspeções contínuas sobre a operação dos mesmos, pois a dinâmica das forças provenientes do funcionamento pode acarretar em danos aos elementos de fixação e componentes dos equipamentos. Então, aqui a gente consegue pegar na vibração também essa falta de nivelamento. Sugere-se que algumas máquinas trabalhem em vazio para que seja observada a condição do nivelamento. Fatores inerentes que a gente pode observar. Torção na própria estrutura da máquina, você vai vendo que ela fica meio torta, né? Ou como a gente costuma falar, meio troncha. Você vê que a estrutura dela não está legal, provavelmente operou, né? Pode ser, ó, transporte inadequado ou operação de forma inadequada também, sem o nivelamento correto. Tensões internas do próprio material utilizado na fabricação da máquina. E aí, muitas vezes, né? Infelizmente, aí, depois da pandemia, a gente tem visto diversos causos, né? Que o material já não está com aquela qualidade, a gente tem que saber especificar também por quê. Muitas vezes é lote. Nosso fabricante soltou um lote e, infelizmente, né, teve problema. A gente sabe que nem tudo é perfeito, mas a gente tem que ter a noção para tomar a atitude adequada na hora de realizar a manutenção. Instabilidade da fundação onde a máquina se encontra assentada. Eu já vi pessoal usar máquina rotativa que precisava de assentamento, né? Essa fundação de 30 centímetros. Aí foi ver a máquina operando, ela estava amarrada nos 4 cantos da sala sem fundação nenhuma. Aí você imagina, né? Uma rotação elevada, a máquina podia sair rodando aqui, acho que até pegava voo. E o pessoal amarrou. Então, todos os pontos dela ali de fixação vibravam muito, muito, muito mesmo. A máquina é feita para durar aí 10, 20 anos. E acho que ela deve estar com. Tempo que eu não visito, né? Uma parte do cliente lá que a gente não trabalha, mas é próximo, né? Faz tempo que eu não visito, mas acho que essa máquina aí já teve muitas corretivas nela e ela nem tem 2 anos. Porque o pessoal não faz a fundação. Então, de fato, custa caro, dá trabalho, sim. Mas o seu equipamento precisa disso para funcionar. E isso é inadequado quando não respeitado, afetando a instabilidade, segurança, vida útil do equipamento. Por último, presença de forças desbalanceadas provocadas pelo assentamento irregular dos elementos de fixação. Então, o balanceamento de máquinas e equipamentos é uma técnica de manutenção que estabelece o movimento equidistante de todos os pontos do elemento em giro, né? De giro em análise até um ponto definido como centro. Então, ele vai ali ver o ponto definido como centro e verificar se realmente está bem balanceado. Isso acontece muito, a gente vê no carro, né?
fazer o balanceamento, o pessoal coloca massas em certos pontos da roda, né? Para que ela tenha o movimento de giro dela o mais equilibrado possível, né? Quando marcada ao centro da máquina. Então, o desbalanceamento é uma máquina, no caso é o pneu, né? Então, o desbalanceamento é uma máquina rotativa se caracteriza pelo fato do centro de massa do motor não coincidir com seu centro de rotação, e isso pode ocorrer por diversos motivos, como acúmulo de material, perda de massa por roçamento, aqui a lubrificação é importante, balanceamento e nivelamento também, né? Roçamento com a carcaça, montagem excêntrica, entre outros. Uma vez desbalanceado, o rotor em altas rotações apresenta uma força centrífuga que tende a puxar seu centro para fora da linha de centro dos mancais, provocando a vibração da máquina. E aí, quando está muito elevado, visualmente, né, até pela questão do ruído, você consegue ver. Às vezes, quando muito leve, a maquininha lá, análise de vibração, consegue te dar esse dado, né? Então, dessa forma, deve-se procurar reduzir as forças que agem nos mancais através do balanceamento. Essa operação permite que a massa seja distribuída pelo rotor de forma equilibrada, reduzindo assim o efeito indesejado da vibração e, consequentemente, aumentando a vida útil da máquina. Às vezes, quando o pessoal guarda motor também, né, o motor fica muito tempo guardado lá, geralmente o pessoal vai marcando, né, para dar um quarto de giro ali no eixo, porque ele fica apoiado nos mancais, fica apoiado nos rolamentos, e se ele ficar muito tempo na mesma posição, pode desbalancear. Já viram isso? Já viram falar fornecedor, não, almoxarife, falar o pessoal do almoxarifado? Ou com vocês também? Se ele ficar muito tempo, ele desbalanceia. Imagina o seguinte, você tem lá seu motor, né? Ele está apoiado ali no mancal, com rolamento e tudo mais. Se ele ficar muito tempo naquela mesma posição, você vai concordar comigo que o peso vai ficar aplicado só num ponto. Deixa eu ligar aqui a câmera aqui, ó. Imagina essa garrafa aqui, que fosse o eixo. E ela não aparece. Se ele ficar só desse jeito, esse ponto... Tá falhando minha câmera, deixa eu desligar e voltar. Esse ponto aqui de baixo, né? Ele vai ficar pesando mais tempo. Então, o que acontece? Ele vai, de certa forma, desbalanceando seria perdendo a circularidade dele, vai ovalizando, né? Seria o mancal, seria o rolamento. E aí, quando você vai usar, ainda mais com altas e mais altas rotações, aí fica nítido. Você pega um motor que estava guardado e ele não vai resolver seu problema. Vem a Então, vibração, né? valeu, Cleverson, que você falou? Aí é onde vem a vibração. Aí você tá lá com o seu sobressalente, pô, meu processo não pode parar, tem um sobressalente lá, o motor tá lá no almoxarifado, deu pau, traz, 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 chega lá o motor. Ficou um ano e meio, que geralmente não quebra tão fácil quando a gente faz manutenção bem feita, né? E a produção também não quer fazer a máquina explodir, então ela vai muito tempo ali, rodando, ainda mais quando tá nova. E aí você pega o motor no seu almoxarifado na hora do apuro e ele também não dá conta. Então o pessoal geralmente marca um ponto e fica dando um quarto de volta, por exemplo, de 5 em 5 dias, tantos e tantos dias, né? Vai ter lá uma recomendação e isso de fato é importante para evitar que ocorra, né? Do seu sobressalente. Quando eu falo sobressalente é algo que está guardado e que você não está usando, né? Então, o que está sobrando ali, sua peça sobressalente, na hora de usar, ela esteja adequada, né, para uso, para que você vá e tenha confiabilidade. Então, tem isso, Cleverson. Eu aprendi isso com outros colegas. Tinha um colega que trabalha no almoxarifado num dos cursos, foi no MBA. E aí, contando isso, o professor contando, e realmente acontece muito. Comigo ainda não, graças a Deus, mas também agora a gente evita, né? A gente conversa com os colegas para principalmente o pessoal do almoxarifado, justamente para evitar isso aí. Porque por menor que seja, né, ele vai apresentar ainda mais se a rotação for elevada. Aqui, vibração. Nas vibrações é uma técnica utilizada na manutenção preditiva, que a gente vai ver na última aula, e se emprega nas frequências geradas pelo movimento oscilatório da máquina para analisar o seu desempenho. Então, vocês têm os gráficos lá e os comparativos. Então, o princípio da análise de vibrações estabelece pela conversão de sinais mecânicos em sinais elétricos, a qual requer um especialista em vibrações e um instrumento eletrônico específico para essa tarefa.
Vai pedir para você analisar a imagem que a gente já viu, né? Ao realizar a análise de vibração, o especialista analisa as informações geradas para determinar se as vibrações da máquina estão dentro dos parâmetros aceitáveis ou se há alguma irregularidade. E por que ela é chamada de preditiva? Porque você consegue ir acompanhando conforme a vida útil. Exemplo, depende muito do processo que você faz e da escolha, né, do PCM da sua empresa. Se um rolamento dura 5.000 horas de vida útil, se você for fazer uma preventiva, tem seu orímetro lá. Você viu que a máquina já está rodando praticamente perto de 5.000, tá 4.980. Você vai ter um bolsão, né? Que é aquela hora que a produção dá uma estagnada, você fala, pô, já vou trocar rolamento. Então aí você está fazendo uma preditiva. Como que é uma corretiva? Ah, a máquina parou, o rolamento travou. Eu tenho que trocar. Pode ser, roda ainda 70%, mas está muito ruim, com barulho muito alto. Preciso produzir. Então aí, agenda para amanhã, tal hora. Então tá bom. Aí é uma corretiva planejada, que a máquina tá ruim, tá capenga, mas você conseguiu levar até um tempo que você escolheu, ou a máquina quebrou, tem que trocar agora. Aí já é corretiva não planejada. Você tem que executar na hora que aconteceu e reoperar. E temos a manutenção preditiva que acontece. Pegou a 4, você está acompanhando desde as 3.000 horas, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000. Pô, tá legal, minha análise de vibração tá boa. Então vai para 5.500, eu vou analisando 6.000 e assim vai, por vezes seu rolamento que você trocaria com 5 na preventiva, você troca com 7 na preditiva. Qual que é o ganho? Ah, só aumenta o risco? Não, você mitiga o risco com a análise vibracional bem feita. E qual é o ganho? Você não parou, você não perdeu hora homem, sua produção rodou por mais tempo sem parar. Aí entra todos aqueles MTBF, MTTF, são várias siglas aí inerentes, né? Tempo para reparo, tempo entre falhas e assim vai. Então, tudo isso no fim afeta, né? Não sei se na indústria vocês trabalham o OEE, que é justamente o índice, né, de operação dos equipamentos, dos ativos dentro do todo do sistema. Ou alguns usam disponibilidade, né? A máquina ficou mais horas disponíveis, e a confiabilidade, que é justamente o risco dela quebrar. Então, a preditiva é isso, né? Fazer o acompanhamento conforme a vida útil do equipamento. Não é chegou no que o fabricante especificou, eu já vou trocar. Eu faço o acompanhamento e defino. Por vez, se você fazer só a preventiva, a máquina quebra com 4, e a preditiva veria e faria você trocar antes e evitar quebrar. Tem esse lado também. Mas a ideia é que sempre ultrapasse a vida útil, né? E que você consiga ir fazendo a inspeção conforme o equipamento está funcionando. É isso, brevemente, só falando, a gente vai ter uma aula já mais específica. Então ele faz essa análise, né? Então, os parâmetros observáveis são característicos das frequências identificadas através da análise dos espectros de vibração capturados das máquinas em funcionamento. Após a coleta das informações da frequência gerada pela vibração, o especialista informa aos técnicos em mecânica quais os procedimentos que deverão ser tomados para possivelmente solucionar o problema. Então, existem normas, né, internacionais que determinam a severidade de vibração, as quais classificam as máquinas em tabelas de níveis de vibração aceitáveis, onde o técnico poderá tomar como referência valores de vibrações globais até que você produza dados, né, dentro da sua indústria para o acompanhamento do seu tipo de maquinário. Então, no Brasil temos a NBR 10082, que orienta referente às classes de equipamentos. Geometria de montagem, oriunda do grego, né? Terra e metria e medida, é um ramo da matemática que se ocupa com o estudo da forma, tamanho, posição, comprimento, área e volume. Olha que legal essa montagem aqui, né? Que é acoplamento bom pra caramba. Esse tipo de geometria aqui, ó, da imagem. A geometria de uma máquina ou equipamento é fundamental para determinar a posição de instalação, o local e assim vai. Entender geometria é determinante para profissionais de mecânica, exemplo, que precisam efetuar um alinhamento de eixos de um conjunto mecânico como motor redutor, motor bomba. Imagina aqui, ó, esse acoplamento que você tem, você vai ter que analisar o ângulo adequado para fazer a montagem. E isso com certeza vai influenciar, porque se você tem uma polia lá na ponta, você vai transmitir esse torque para algum outro local, provavelmente alguma outra polia que vai estar acoplada a um eixo,
E o sistema pode ir para diversos, né? Lógico que toda vez que você vai transmitindo força, você tem perdas. Então, quando você tem muitas transmissões, às vezes o nível de perda é tão alto que não vale a pena pela energia que você gasta. Mas isso é caso e caso. Então, cada equipamento tem sua geometria totalmente distinta e por conta dessas diferenças, as ações do mecânico para conseguir efetuar o alinhamento tornam-se muito mais complicadas. Lógico que quando você tem uma máquina dessa aqui, você já precisa de um ferramental bom, né? Aí, Cláudio, aquela hora nós estamos falando do alinhador a laser, né? Não aquele de carro, nem aquele que o pessoal da É, construção civil usa. Eu estava mostrando aqui, antes de estar conversando disso, eu vi um da SKF, né, que é usado muito para alinhar polia, correia, um acoplamento desse, só que o custo dele é elevado. O Cláudio falou que trabalha com um desse, né? Não sei se o Cleverson, você trabalha também com um desse, já viu? Eu só fiz pesquisas. Lá, geralmente, vai o pessoal já com os equipamentos para estar fazendo medição, alinhamento. É, o pessoal costuma pagar porque é muito caro, né? A pesquisa que eu fiz era R$ 9.500, um dos mais simples. Não era algo dos mais completos, não. E o Cláudio aí tem a oportunidade de trabalhar lá na indústria dele, né? lá os próprios meninos que faz a lubrificação, eles já fazem os análises de vibração também e alinhamento. Rapaz, show de bola, hein? Aí, ó, uma equipe boa pra você trabalhar, hein, Cláudio? Depois, É, tô sabe? terminar o curso, né? É, exatamente. Sabe o que que isso é legal? Na parte de Né? vibração, principalmente, estão pagando bem, cara, para quem faz isso. Não Tá, sei né? como, não sei como é lá, mas o pessoal paga bem, porque, igual o Cleverson falou, quem vai alinhar lá vai provavelmente tem um custo bom porque precisa de ferramental adequado, né? Você investir, às vezes não faz sentido. Igual foi meu caso, né? Eu fui atrás e depois que eu vi o preço, o pessoal não autorizou. De vez em quando eu ajudo os meninos a alinhar e balancear os alinhamentos dos motores lá. Show É de sempre. bola. E o Dos cara veículos. ser bem informado também, porque às vezes eles têm uma ferramenta boa, mas não sabe usar. Que eu acho que é muito no caso de alguma uma outra turma que foi lá, porque não acertava o balanceamento lá de jeito nenhum. E a Acon- ferramenta deles era boa. Acontece muito. Por quê? Isso aqui é bem específico, né? Vamos lá. Todo mundo, vou usar um exemplo. Todo mundo gosta de jogar bola. Beleza, todo mundo gosta de jogar bola. Mas eu preciso de um cara que cruze bem e cabeceie bem. Aí já vai ficando específico, entendeu? Precisa de um cara que seja muito rápido. E aqui é a mesma coisa, é a especificidade. Você pode entender de alinhamento, de balanceamento, mas manusear o equipamento, você precisa de técnica, você precisa de treinamento. E aí vai, né? Muitas vezes, como a mão de obra hoje em dia já não tá tão simples, né? Você vai ver que no mercado aí tem, tá, Não é muito fácil, não, viu? as empresas estão saindo no tapa, então quanto mais específico você tiver, mais espaço você vai tendo, porque a É. concorrência vai diminuindo. Cleberson, você ia falar? Lá no nosso lá, nós tá com esperança lá que dizendo que ia mandar um treinamento a laser para nós, mas ainda tá só na promessa. Vai chegar a hora. É bom, realmente, quanto mais a empresa investe em treinamento, melhor fica a equipe, né? Tem muita empresa que pensa assim, pô, se eu não treinar meu cara, ou se eu treinar meu cara, ele vai embora. Pô, mas é melhor você ter um cara ali o tempo que ele ficou bem treinado do que você ficar todo o tempo com um cara que não tem treinamento. Então isso aí tá tendo um avanço, né? O pessoal tá vendo que é importante. É lógico que eu imagino que na indústria de vocês seja igual. E isso aí só muda o endereço, tem mais serviço do que você tem hora no dia para fazer, né? Não sei se é assim lá também. Com certeza. Também é assim, Cláudio? É Tá mu- assim lá. Então assim, fica difícil porque tá sempre com a equipe no aqui em cima, né? Aí as equipes são sempre tão dimensionadas muito apertadas, então não sobra tempo para treinar. Mas É, eu acho que lá dentro, sim, lá tem o treinamento, né? Que lá tem um sim. centro de treinamento, Ó, aí direto tem a aperfeiçoação, né? O treinamento, né? Aí dá o treinamento lá. Aí a gente pega o treinamento lá, só que
Na área é mais difícil um pouco, né? Para fazer esse alinhamento aí exige muita habilidade mesmo. É treino. Tem que ficar treinando e fazendo mesmo. Não é fácil, não. É igual soldar, é igual você tava no turno naquele dia que você me mostrou, eu falei, caraca, os caras estão voando mesmo, porque é treino. Não é normal É, você ter um bom rendimento nas primeiras, né? Aí vai muito da habilidade do cara, se já teve experiência, bagagem com isso. Fala, Cláudio. não entendi a pergunta. Ah, não, achei que você queria falar. Não. Ah, show de bola, então. Outro assunto aqui, né? A gente falando sobre manutenção ou transporte e manutenção de cargas, aqui já é um pouquinho diferente da nossa SAP. Passamos ali para relembrar, discorremos, né, sobre o assunto. E aqui, transporte e manutenção, isso aqui é algo já importante, envolve bastante segurança. Tanto é que tem a NR11, né, que regulamenta, ó, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Porque geralmente você está transportando, você tem um risco, né? Então, para o profissional de manutenção mecânica, as ações são de fundamental importância, pois toda e qualquer movimentação de carga deve ser feita seguindo as orientações dessa norma. A utilização de estropos, né, que são responsáveis pela amarração da carga, deverá ser cuidadosamente especificada para a atividade em questão. Os estropos devem ser fabricados em diversos materiais, com cintas de nylon, poliéster, cordas de sisal, fibras sintéticas, cabos de aço, devidamente especificados com sua capacidade de suporte de carga. Geralmente o pessoal fala, se o cara especificou 10 toneladas, aguenta 11. E aí está o risco. Tem que saber usar e, de fato, usar conforme as recomendações. É preciso saber o tipo de carga, geometria e peso nominal. Com essas informações é possível dimensionar e definir o tipo de estropo necessário para a execução de uma lingada, né, de uma amarração para fazer esse içamento e transportá-lo. As cintas de carga, né, produzidas com as mais rigorosas normas internacionais, EN 1492 e a NBR 15637, garantindo máxima segurança na utilização das cintas de carga em relação à sua capacidade de carga. Eu já vi içamento que você fala, pô, uma cinta dessa não é capaz que aguenta não, né? Você olha a cinta lá, parece que ela é muito, eu falo, a construção dela, né, por ser algo fino, olhando, né, parece que não suporta, mas já vi içamentos aí realmente conforme o que está escrito, né? Fazendo bem a amarração, usando o meio correto para içar, para levantar, você consegue trabalhar de forma adequada. Então, as cintas são leves, é por isso, né? Leve, extremamente flexível, ideais para içamento de cargas de material delicado, superando muito as cordas. Aí, quem é mais da antiga, tudo amarrava na corda, né? Só que corda, de fato, muitas vezes você não consegue ver o sinal que ela vai arrebentar. E a cinta, ela acaba, né, tendo, por ser mais flexível, ela dá mais sinal. Lembra do material dúctil, quando a gente falou? Algo, por exemplo, um prato, quando ele vai quebrar, ele não fica aumentando de tamanho. Ou você pega um tarugo de cobre e puxa, né, que ele vai aumentar. Então é isso. Tem a ver com a ductibilidade do material. E a cinta é maior do que a corda, geralmente corrente ou cabo de aço. Então, ela vai te dar mais sinal antes de falhar. Os demais, eles suportam até a falha e quando falha, dificilmente você consegue prever. Aqui vai mostrar a manobra, né, de uma carga, que a imagem está mostrando mais o nosso... Parece mais uma ponte, né? Isso é uma ponte, a imagem também não ficou tão simples. Não, atalho aqui, motor lá em cima. É a ponte mesmo, Clevers? É, E tem o pórtico também, né? Mas o pórtico é aqui dentro, eu acho que não ia dar certo, não. É E eu uma nem talha sei. de. Ela corre dentro aí, ó. Eu tô achando que nem porque a ponte corre, né? O L dela corre assim. Esse aqui A talha corre aí dentro dessa canaleta aí, ó, dessa viga. e só vai na onde, vamos falar, tá a estrutura aí pintada em vermelho. Acho que é a ponte mesmo, né? Tá certo. é. E aí tem o içamento aqui, não mostra muito como fala, as nossas cintas, né? Mas tem um atalho aqui.
tem essa corrente, uma outra talha prendendo o nosso material. Então, todo esse espaço que você vai trabalhar, vai falar aqui, né? Você tem que retirar as pessoas, por mais seguro que seja, você realmente calculou, estou com uma sobra muito grande de carga, mas você tem que evitar, né, que as pessoas trafeguem ali por baixo. Você vai evitar também que os seus ativos, né, verificar a altura deles, se passa legal, se não esbarra, e, se possível, né, retirar os que der, e assim vai. Então, a NR11 é a norma regulamentadora, né? Transporte, manuseio, armazenagem, movimentação de materiais, e nela os trabalhadores, juntamente com a empresa prestadora de serviço, possuem uma orientação na preparação e execução desse trabalho. Tem empresas que não cumprem com os requisitos dessa norma, estão colocando em risco a saúde dos trabalhadores e de todas as pessoas que circulam no local, juntamente com a integridade física da máquina. Então, no mundo industrial e civil, já presenciamos inúmeros acidentes ocasionados pelo não cumprimento das normas de segurança, inclusive com mortes de trabalhadores. Então, costumamos dizer, né, que o erro médico geralmente leva à morte do paciente, que é uma catástrofe deve ser a qualquer custo evitado. Já no mundo industrial, um erro pode levar à morte de inúmeras pessoas. Então, por isso, consideramos o meio industrial um local de risco, por onde deve circular apenas profissionais capacitados e com treinamentos, né? E aqui envolvendo, já entrando um pouquinho na parte de gestão de ativos, isso vem muito da ISO, né? Surgiu da PAS 55, ISO 55.000, 55.001, 55.002. Quem for mais curioso, é onde a indústria está caminhando para fazer gestão desses ativos. A do Cláudio que ele falou lá, pelo que me disse, talvez já trabalhem com isso. Não sei se a sua também, Clevers. É justamente a tomada de decisões baseadas nas técnicas adequadas. Por exemplo, não vou ficar com um maquinário muito antigo, porque está dando muita corretiva, disponibilidade baixa, então o tanto de grana que eu estou perdendo aqui, eu já poderia ter comprado um maquinário novo e em 2 anos já tem um retorno. Então é muito disso, baseia-se em confiabilidade, disponibilidade e gestão de ativos. São os principais requisitos, né, e ganhos envolvendo. Quer falar, Cleber, aquela hora? Eles faz isso muito também com os redutores. Estavam trocando muitos redutores antigos por os mais novos. É justamente isso, fazer gestão de ativos para ver, porque muitas vezes você pensa assim, meu ativo custa 3 milhões, parece ser muito alto, mas se você trabalha com um maquinário de 3, seu rendimento é muito maior, ou ele te gera Justamente. isso num tempo. Então, muitas vezes vale a pena você trocar esse maquinário, mas pô, como que eu vou trocar tomando a decisão de um maquinário de 3 milhões? Então, você busca, né, dados e a gestão de ativos te proporciona isso. Justamente para quê? Para que você tome a decisão de forma adequada, que ela seja para te trazer confiabilidade, disponibilidade e que de fato você acerte no investimento. Imagina isso aqui aplicado ao pessoal do agro, né? A gente está falando da indústria que é o mais comum aqui na nossa cidade, mas o pessoal do agro, né, que tem muito aqui na região sudoeste. Então o cara vai tomar uma decisão de gestão de ativos desde no implemento de 40 milhões, de 50 milhões. Então, pô, vou trocar e comprar um novo, né? Vou vender esse antigo e comprar um novo. Então é decisão difícil, o cara muitas vezes não toma. E aí acontece, máquina parada muito tempo, a safra perde, a estimativa desde colher tantas sacas não alcança, demora mais para terminar a colheita, demora para terminar o plantio, perdeu chuva. Então tudo isso entra na conta do, né, aplicada gestão de ativos e dá uma, como fala para te dar um número para falar bem assim, ó, se você trocasse o maquinário, você vai ter um aumento X horas, né, de disponibilidade, você vai ter um aumento de rendimento na sua colheita, no seu plantio, o seu plantio vai ser melhor e aumenta seu rendimento na colheita. Ou assim na indústria, né, aumenta a sua hora de produção com menos falhas e você, lógico que o cara vai até chegar no retorno financeiro, que de fato é o que pauta o pessoal a tomar a decisão, né? Então a gestão de ativos é muito disso. E a vai caminhar para isso. As maiores já têm essa parte, né? Bem forte. Não sei onde o Cláudio e você, Cleberson, trabalham, mas todas vão caminhar para isso aqui. E o corpo técnico tem que estar ciente e entendendo para onde vai caminhar. Se você sabe o rumo, né? É mais fácil você caminhar junto.
Então, a maioria das indústrias vão para isso aqui, né? Ó, melhorar o desempenho dos ativos, melhorar o valor dos ativos, né? Uma manutenção bem aplicada, maior vida útil, ou você pode vender, né? Se for um implemento, igual eu estava usando de exemplo, você vende por um valor melhor. Gerir eficazmente o risco. Então, o risco você vai mitigando ele com técnicas adequadas. Promover o crescimento do negócio, se o seu negócio é mais rentável, está crescendo, processo de tomar decisão confiáveis, né? Porque são dados, vai diminuir muito a chance de você errar, no caso, vai aumentar a chance de acerto e aumenta a confiança das partes interessadas. Então, até o cara que vai plantar, pô, tô com um maquinário novo, não vou ter que ficar preocupado se eu estou rodando X ou Y horas, eu sei que ele vai aguentar, vai rodar e assim vai. Então, vem muito disso, né? Então, aqui, ó, ISO 55000, que agora, né, ISO é a normativa internacional, e vamos ter NBRs envolvendo esse assunto também. É uma coisa bacana, né? Quem faz gestão, coordenação e até para quem executa de fato. O time de PCM é importante estar alinhado, né? Se essa for a cultura e a ideia da empresa, está alinhado para buscar, né? De fato, todas essas benesses aí que esse modelo de gestão traz para a gente. Certo, senhores? Cláudio está em espera, não sei se você voltou para esse, como fala, seu login aqui. Nós estamos esperando em Cleverson, alguma dúvida por hoje? Muito assunto, né? Não, foi bem tranquilo. Show de bola. Vamos ver se o Cláudio aparece aqui. Alguma colocação, Cleverson, alguma coisa? Lembrete aí do presencial, amanhã vocês têm, não percam. Ah, tá ouvindo. Tranquilo, Cláudio? Deu sinal de vida. Apareceu, mandou uma mensagem no chat aqui. Ver se ele me responde aqui se está tranquilo. Tem alguma dúvida, Cláudio? Manda agora no chat aqui que eu já vejo. Uma colocação. Você, Cleverson, quiser também fica à vontade. Tranquilo. Se estiver tranquilo, dá um joinha aí, Cláudio, que aí eu vou entender. Tranquilo. Então, pessoal, pedir para vocês o seguinte: não percam o presencial de amanhã, tá bom? Mantenha-se estudando, né? Fazendo as SAPs. Se possível, imprima as SAPs, né? Quem tiver, ou leve ela digital, né? Hoje todo mundo tá digital, mas se quiser imprimir, apesar que a hora não é muito legal para dar essa dica, né? Mas se possível, leve todas. Professor, vocês conhecem ele melhor do que eu. O cara é diferenciado, né? E das outras vezes eu lembro que ele ajudou vocês também. Se tiver alguma dúvida, pode falar com ele, porque está muito associado ao presencial. Então, até você perguntar para mim, se for algo técnico, eu vou conseguir te responder, né? Se estiver dentro dos meus conhecimentos. Mas se for algo envolvendo a prática, muitas vezes eu vou ter que acionar ele também para ele ajudar, porque foi ele que vivenciou com vocês. Então, de fato, aí pedir para não perder é muito importante, tá bom? Levem as SAPs, converse com ele. Eu também sigo à disposição aqui na plataforma, assim que precisarem. E é isso. Boa semana para todo mundo. Com Deus e até a nossa próxima web. Falou, Até com mais, Deus. então. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau. Com Deus. Até amanhã nós vemos lá, então.